Olá, bem-vindos ao dia X de 52 do Mar de Pérolas com Diene Amanda, criadora do Método MAR. Hoje vamos resumir o livro Especialista em Pessoas, de Tiago Brunetti. Esse livro é, na verdade, um verdadeiro mapa para a gente navegar nesse universo tão complexo que são as relações humanas. A ideia aqui é nos ajudar a entender e a lidar com os mais variados perfis de pessoas, sabe? Desde aquelas bem próximas até as mais desafiadoras, para a gente conseguir construir relações mais saudáveis. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a tese central do livro, como as pessoas nos definem. Depois, vamos mergulhar nas 3 esferas da amizade, aprender a lidar com as pessoas que a gente não pode evitar, entender a arte do 2 em 1 nos relacionamentos e, por fim, fechar com a conclusão de que a mudança de verdade começa dentro da gente. Para começar, o autor já toca num ponto que eu acho que todo mundo sente. Esse abismo que existe entre o que a gente idealiza para os nossos relacionamentos e o que eles realmente são no dia a dia, que muitas vezes é bem doloroso. Pensa bem, no mundo ideal, as relações seriam pura base de amor, perdão, apoio, a família protege, os amigos são leais. Só que, no mundo real, a história é outra. A gente encara inveja, fofoca, traição, abandono e, muitas vezes, isso vem de quem a gente menos espera. E é nesse mundo real que a gente precisa aprender a viver e, claro, a se proteger emocionalmente. E é aí que a gente chega na tese central do livro. O ponto crucial é que tudo na nossa vida, absolutamente tudo, gira em torno de pessoas. O nosso sucesso, o nosso fracasso, as nossas maiores alegrias e as dores mais profundas. Tudo isso, no fim das contas, é definido pelas nossas conexões. Para pensar um pouquinho. Quais são suas memórias mais fortes, as melhores e as piores? Elas muito provavelmente não são sobre coisas, são sobre pessoas. Ninguém se lembra de uma grande conquista comemorando com o carro na garagem. A gente lembra de quem estava lá com a gente. Do mesmo jeito, as maiores feridas que a gente carrega foram causadas por pessoas. É por isso que se tornar um especialista nelas é tão fundamental. Certo, então como é que a gente organiza esse universo tão complexo de relações? O autor propõe um princípio-chave, um sistema para a gente classificar e gerenciar nossas amizades. Isso ajuda principalmente a ajustar nossas expectativas e evitar muita frustração. Ele divide as amizades em 3 grandes grupos, ou esferas. Os amigos estratégicos, os amigos necessários e os amigos íntimos. Entender para que serve cada uma dessas esferas, olha, é o segredo para ter relacionamentos mais leves e saudáveis. E o legal dessa organização é a clareza que ela traz. Pensa assim, amigos estratégicos são conexões para um objetivo em comum. A expectativa aqui tem que ser baixa. Os necessários são os companheiros do dia a dia, para o nosso bem-estar social, então a expectativa é moderada. E os íntimos, bem, esses são o nosso porto seguro, o círculo de confiança. Aqui a expectativa é alta. Sabe onde mora a maior parte das nossas decepções? Quando a gente coloca a pessoa na esfera errada, esperando dela algo que aquela relação não se propõe a dar. E essa metáfora do andaime, nossa, ela é perfeita. Pensa num amigo estratégico como o andaime de um prédio. Ele é essencial durante a construção para ajudar a gente a subir, mas, quando a obra acaba, o andaime é retirado. E tá tudo bem, não é traição, é só o propósito daquela relação que foi cumprido. Então fica essa reflexão. Será que estamos colocando nossas amizades nos lugares certos? Porque, sinceramente, esperar uma lealdade de amigo íntimo, de um amigo estratégico, é a receita certa para se frustrar. Ajustar essas expectativas é o primeiro grande passo para a gente encontrar paz nos relacionamentos. Ok, mas e quando a pessoa difícil não é um amigo que a gente pode simplesmente reclassificar? O que fazer com aquelas pessoas que a gente simplesmente não tem como evitar no nosso dia a dia? O livro chama essas pessoas de incontornáveis. São aquelas que a gente não escolhe, mas com quem a vida nos obriga a conviver. Pode ser um familiar complicado, um chefe difícil, um colega de trabalho que compete o tempo todo. São como pedras no caminho que a gente não consegue desviar. Para lidar com elas, o autor dá um kit de ferramentas com 3 estratégias poderosas. A primeira é a aceitação, entender que a gente não vai mudá-las. A segunda, o autogerenciamento, focar em controlar as nossas próprias reações. E a terceira, o perdão. Não para validar o erro do outro, mas para libertar a gente mesmo daquela dor. E aqui está o pulo do gato. O poder de verdade não está em tentar mudar o outro, que é uma batalha quase sempre perdida. O poder está em dominar a nós mesmos. A solução, portanto, está na nossa resposta e não na ação da outra pessoa. A paz se torna uma decisão interna.
Agora, vamos mergulhar na esfera mais íntima de todas, o relacionamento a dois. O livro faz um trabalho incrível de desmistificar o casamento, mostrando que não é mágica, mas sim uma arte que precisa ser construída dia após dia. A teoria do 2 em 1 vem justamente para quebrar aquela ideia de conto de fadas, de almas gêmeas que se encontram e tudo é perfeito. Na verdade, é um projeto de construção. Um trabalho contínuo, deliberado, que exige esforço para transformar duas vidas separadas em uma vida única compartilhada. E como toda boa construção, precisa de uma base forte, né? Para o autor, são 5 pilares. Primeiro, a reciprocidade, essa entrega mútua. E depois, o alinhamento de 4 coisas: expectativas, ideologias, agendas e estilos de vida. É preciso conversar sobre isso, construir acordos, para que a estrutura não venha a ruir. Esse slide mostra de forma bem clara o que destrói e o que constrói um relacionamento. Os inimigos, como segredos, comparações, falta de disciplina, eles corroem a confiança aos poucos. Já os aliados, como a confiança, a aceitação das diferenças e a coragem de buscar ajuda, fortalecem essa união. E assim, a gente vai juntando todas as peças e chega na grande síntese do livro. Todos esses princípios, desde as amizades até o casamento, eles apontam para uma única e poderosa verdade. A mensagem final do livro conecta tudo o que a gente viu. Seja classificando amizades para ajustar expectativas, seja lidando com pessoas inevitáveis pelo autocontrole, ou construindo um casamento com intenção, a conclusão é sempre a mesma. A verdadeira maestria sobre os relacionamentos começa com a maestria sobre si. Então, no fim das contas, ser um especialista em pessoas é, antes de tudo, ser um especialista em si. É sobre conhecer e governar o próprio controle emocional, as próprias reações, os próprios princípios. É incrível como, quando a gente muda a nossa postura interna, a dinâmica com o mundo lá fora se transforma. E o livro nos deixa com essa pergunta final, que é muito profunda. Diante de tudo isso, sabendo que as pessoas definem nossa vida e que nós temos poder sobre nossas reações, qual papel a gente vai escolher? Seremos a pessoa que fere ou a pessoa que cura? A escolha, no final, é sempre nossa.